Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Moradores de Barão de Cocais vivem em compasso de espera porque a mina da Vale pode se movimentar mais e atingir a barragem a qualquer momento. Tem gente que se recusa a sair de casa mesmo estando ali na Rota da Lama. Milhares de moradores fizeram mais uma simulação no final de semana e, por segurança, tem agência bancária sendo fechada, escola sendo transferida e estudantes treinando até de surpresa para saber como fugir da lama. E hoje o governo de Minas lançou um plano de segurança para proteger as comunidades de todas as cidades onde tem barragem. E nas outras notícias do dia temos o ataque de uma quadrilha muito bem armada contra uma agência bancária em Pouso Alegre que surpreendeu até a polícia pela organização. Chefe de quadrilha de traficantes é preso dentro de campo durante uma partida de futebol. E no Brasileirão, o final de semana foi de vitória para o Atlético e de derrota para o Cruzeiro, que levou 4 gols. Não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. A situação em Barão de Cocais é de muita tensão e a rotina da população está totalmente alterada por causa das medidas de segurança. Os moradores estão precisando ficar de prontidão 24 horas por dia. Nós vamos conversar agora ao vivo com o nosso repórter Marcelo Silveira, que está lá em Barão de Cocais. Marcelo, boa noite. Nácia, boa noite para todo mundo. Olha, é isso mesmo que você disse, viu? Aqui eu consigo resumir em 2 palavras, angústia e incerteza. É o que a população sente aqui nesse momento. Nós vivemos numa cidade que gira em torno da mineração, né? Aqui atrás tem uma siderúrgica, que é onde transforma aquele minério em ferro. Mas uma outra parte dessa cidade vive também do comércio e os comerciantes começam a sentir os impactos desse possível rompimento aqui na cidade. Muitas pessoas do centro já saíram da cidade, estão realocadas em municípios próximos daqui. Portanto, o movimento no comércio caiu bastante e eles agora começam a sentir para pagar aluguéis, pagar funcionários e amanhã à tarde eles já se movimentam para ir até a Câmara Municipal pedir ajuda do poder público e também da mineradora para tentar sanar esse problema por aqui, viu, Inácia? Tá certo. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações. Daqui a pouco o nosso repórter volta com outros detalhes dessa movimentação em Barão de Cocais. E sabe por quê, gente? Já tem escola lá que está fazendo até treinamento de evacuação surpresa para os alunos darem conta de escapar com segurança em caso de rompimento da barragem. Outra escola precisou transferir os alunos. Mas o impacto na vida local está atingindo também serviços importantes para a população. O risco mais elevado do rompimento da barragem da mina de Gongo Soco tem alterado a rotina de muita gente aqui em Barão de Cocais. Esta agência bancária, alegando a falta de segurança para os clientes, amanheceu fechada e não tem previsão de quando vai ser reaberta. O sentimento que me vem a respeito dessa barragem é se algum investidor vai vir investir na nossa cidade, entendeu? As agências estão aí como prova, né? As agências fechadas, sem o banco, nós não conseguimos fazer movimentação. O funcionamento de prédios públicos também foi afetado. A Secretaria de Educação do município cedeu uma parte do espaço para o fórum. Cerca de 9.600 processos foram levados primeiro para a cidade vizinha de Santa Bárbara e agora estão abrigados aqui na parte superior da secretaria. Esta aqui é a Escola Municipal Coronel Câncio, que fica no centro de Barão de Cocais, bem na Rota da Lama. Ela está fechada e os cerca de 400 alunos que estudam aqui foram transferidos para a parte alta da cidade. As crianças que têm entre 3 e 5 anos dividem o espaço com uma faculdade. A estrutura conta com um corredor e salas de aula, mas não tem espaço para as atividades de educação física. Esta turminha se exercita numa das salas. Pedagogicamente ou psicologicamente afetou de alguma forma? Pedagogicamente não, mas psicologicamente sim. Tem crianças assim muito assustadas com a barragem, os próprios funcionários também. Solange traz a filha todos os dias para a aula. Ela sente o transtorno, mas prefere este lugar pela segurança das crianças. Lá embaixo é risco, né, para as crianças, que é beira do rio. Então aqui, para mim, a gente fica mais tranquilo de mandar eles para a escola. E fica mais tranquilo em casa também, né? Esta outra escola, que está próxima ao rio por onde os rejeitos passariam, vem se preparando desde quando o alerta passou para o nível 3.
Os estudantes não precisaram ser transferidos e simulações de evacuação são feitas com frequência. Ter um plano de evacuação, saber exatamente como proceder em caso de emergência é de fundamental importância e é uma cultura que a gente já incorporou na nossa escola. Os alunos que têm 1 hora e 12 minutos para sair da escola fazem tudo com 5 minutos e de forma bem tranquila. Segurança que o Sérgio precisou passar para a mãe dele. Ela ficou preocupada de alguma coisa acontecer, de não ter uma rota de fuga para a gente, mas só que conseguiu tranquilizar por causa que a gente já teve simulações, já teve simulação até surpresa já. Tem o corpo de bombeiros que já prontificou já, então eu consegui tranquilizar ela por causa disso daí. Alguns moradores de Barão de Cocais já deixaram as casas com medo do vazamento de rejeitos de minérios no caso da barragem da mina Gongo Soco se romper. Mas ainda há aqueles que resistem à saída pelo receio de furtos nas residências. Essa casa, localizada numa das principais ruas de Barão de Cocais, vai ficar vazia nos próximos dias. Ela pertence à família do seu José Borges. O lavrador decidiu sair da residência neste domingo. Levou a esposa e a sogra, que tem 85 anos e é cadeirante. A gente está levando as pessoas que não podem, ela não pode andar, né? Pode andar. Então pode vir, nós não temos condição de correr com ela. O seu José e a família são vizinhos de Jacilene. A pernambucana, que mora em Barão de Cocais há mais de 15 anos, está apreensiva. Não posso tomar remédio porque tenho medo. Se tomar o remédio, dormir e passar o alerta, eu não ouvi. O estado de nervo está a 1000. Este aqui é o final da rua Três Moinhos, o primeiro lugar a ser atingido na área de salvamento secundário caso a barragem se rompa. Muitos moradores já deixaram o local, mas ainda há aqueles que insistem em permanecer. A casa do Francisco é a primeira na Rota da Lama. Com medo de furtos, ele não pensa em deixar o local antes da sirene tocar. Muita dor no coração. Pensar que isso aqui pode ser tudo alagado com lama e talvez nunca mais vai ser recuperado, né? 1.600 moradores da cidade de Barão de Cocais, que fica na região central de Minas, participaram de mais um treinamento para saber como fugir com segurança do caminho da lama. Era um pouco mais de 3 horas da tarde quando o alarme soou. Um carro de som circulava pelas ruas de Barão de Cocais, no interior de Minas, anunciando o início do simulado para orientar os moradores em caso de rompimento da barragem. As placas indicando a rota de fuga foram instaladas em março e indicam um caminho que não será atingido pela lama. Dona Wanda veio empurrando a cadeira de rodas do marido de 82 anos. Ele teve um AVC. 14 minutos eu gastei da minha casa aqui. A orientação era para se deslocar para 7 pontos considerados seguros, entre eles 4 escolas. Um helicóptero acompanhou o treinamento. Dona Glória, de 80 anos, veio acompanhada da sobrinha. Veio devagarzinho. Velho, tem que andar devagar. Peguei uma carona com ele para me ajudar. Esse é o segundo simulado para os moradores em cerca de 2 meses. Barão de Cocais fica a 13 quilômetros da área sob risco. Segundo cálculos da Vale, a lama demoraria 1 hora e 12 minutos para chegar até aqui no centro, onde vivem e trabalham cerca de 6.000 pessoas. A Defesa Civil decidiu repetir o treinamento para reforçar as orientações, depois que o Ministério Público recebeu um documento enviado pela própria mineradora Vale, informando que há risco de uma das paredes da área escavada da mina de Gongo Soco se romper a partir deste domingo. Um equipamento de medição instalado na estrutura mostra que ela está se deslocando cerca de 4 centímetros por dia e pode cair. Com o impacto, há risco da barragem sul superior se romper. Segundo a Vale, o local fica a 1,5 km da barragem e está sendo monitorado 24 horas por dia. Nós tivemos acesso com exclusividade à central de monitoramento da Defesa Civil. Técnicos acompanham as imagens da barragem e principalmente do paredão que pode ceder. Essas são as fissuras que aumentam a cada dia. Se houver o rompimento e a sirene tocar, a central será avisada imediatamente para começar a colocar em ação o plano de fuga dos moradores. Nós temos 15 cadeirantes e 11 acamados. Então, nós fomos de casa em casa ofertar que essas pessoas desloquem de forma preventiva para hotéis ou para casas alugadas. Algumas pessoas insistem em não sair dessa feita. O que nós vamos fazer? Pegar padrinhos para adotar aquela casa
Ou seja, a gente denominou como padrinho, para ele, num caso de rompimento, vai ter uma equipe exclusiva para atender aquela casa que a pessoa se negou a sair. Por causa do risco de rompimento, a Agência Nacional de Mineração determinou a interdição e suspensão das atividades do complexo da mina de Gongo Soco. A barragem de Barão de Cocais está desativada desde 2016 e armazena 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Isso representa metade da de Brumadinho, que provocou uma tragédia no dia 25 de janeiro. As comunidades que moram perto da barragem já foram retiradas. Hoje, o reservatório está no nível 3 de segurança, ou seja, há risco de se romper a qualquer momento. A pequena cidade no interior de Minas, com pouco mais de 30 mil habitantes, vive hoje sem sossego e na expectativa de ser inundada pela lama. Agora a gente pensa nas pessoas, né? Que estão na área de risco, né? A gente se preocupa com elas, né? É uma coisa que está só atrasando a cidade, porque eu sou comerciante, meu comércio já está defasado. Eu já estou procurando outra profissão, porque se eu depender de comércio, eu vou passar fome. Essa simulação que foi realizada no último sábado foi um assunto muito comentado hoje na cidade administrativa aqui em Belo Horizonte. Isso porque o governo do estado lançou nesta segunda-feira o plano de segurança para as comunidades próximas às barragens. Equipes das defesas civis municipais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar participaram de um treinamento lá na cidade administrativa para dar mais segurança às populações de cidades onde tem barragens. Durante o workshop, o plano de segurança para as comunidades que vivem próximas a barragens foi entregue ao governador Romeu Zema. Segundo autoridades presentes, o principal objetivo do plano é definir ações que serão realizadas para redução do risco, minimizar os danos da mineração e preparar uma resposta promovendo a segurança das comunidades vizinhas às estruturas. A gente precisa sentar à mesa, discutir, e principalmente quebrar um paradigma, que é o paradigma da cultura do risco. Nós precisamos estar preparados para atuar em face de cenários como esse, numa mentalidade preventiva, numa mentalidade da gestão do risco de desastre, que é a população estar consciente, sabendo os procedimentos e os passos que deve seguir, para quando ela estiver, como temos em várias localidades do estado, população ajusante de barragens. A questão dos alertas, dos alarmes, o prazo para que possamos fazer os simulados e exercícios, os formatos desses exercícios, com o objetivo de aperfeiçoar o plano de ação emergencial e também para que a nossa corporação possa contribuir nas análises e nas críticas. A principal preocupação do estado pelo senso de urgência é a barragem Mina Gongo Soco, situada em Barão de Cocais, na região central de Minas. Temos de ter ferramentas que tornam essa atividade mais segura. Pior do que um fato ruim é a possibilidade de um fato ruim acontecer. Nós, seres humanos, simplesmente não sabemos lidar com a incerteza. Isso nos causa uma angústia enorme. Após reunião ontem em Barão de Cocais, entre a Vale, Ministério Público e outros órgãos públicos, ficou constatado que o talude irá se romper. Não se sabe precisar se entre os dias 21 e 26 de maio. Isso quer dizer que as chances de rompimento da barragem sul superior aumentam. Mesmo assim, não é certeza que isso vai acontecer. O rompimento do talude vai acontecer. É necessário agora, há uma questão imponderável, se esse rompimento do talude na cava, ele vai afetar a barragem. Isso não é possível precisar. Adianto para vocês que o consultor dessa auditoria independente, que é uma empresa inclusive estrangeira, registrou que essa chance é de 1 em 10 ou 1 em 8. Segundo as autoridades, um descomissionamento da barragem de Barão de Cocais é inviável, porque além de colocar a vida de trabalhadores em risco, pode ser um gatilho para que a estrutura venha abaixo. Após um mês do rompimento da barragem de Brumadinho, o governador de Minas sancionou uma lei que, dentre outras coisas, prevê a descaracterização de barragens a montante ou inativas. Mas, segundo o secretário de Meio Ambiente, apenas 10 de 49 barragens apresentaram o cronograma para cumprimento da determinação. Nós ainda temos uma semana de prazo e nós apelamos aqui a todo o setor mineral que apresentem os seus cronogramas de descaracterização para que os órgãos possam fazer as orientações técnicas.
Moradores de Pouso Alegre, no sul de Minas, viveram uma madrugada de terror nesta segunda-feira. 20 homens bem armados explodiram uma agência bancária e ainda fizeram moradores de reféns. As marcas dos tiros ficaram espalhadas nos vidros da fachada da agência da Caixa. Na parte inferior, onde eram as portas, restaram apenas os estilhaços. Dona Viviane Tavares mora de frente para a agência e viu quando os criminosos chegaram. Desceram do carro, começaram a gritar, é aqui, é aqui, é aqui, e já foram logo atirando e a gente entrou para dentro de medo de acertar a gente, porque eram muitas pessoas, era uma quadrilha. Durante a ação, os criminosos paravam quem passavam por esta avenida e os faziam de refém. Inclusive, um ônibus de passageiro foi rendido pelos bandidos. Todos foram trazidos para cá, para esta rotatória, que fica a poucos metros da agência que estava sendo atacada. Imagens de uma loja mostram as pessoas caminhando em direção à rotatória onde foram colocadas. Os homens foram obrigados a tirar a camisa. Renderam o frentista que estava abastecendo na bomba e já foram lá dentro da loja de conveniência e me renderam lá, pensaram que eu era um vigia, perguntaram se eu estava armado, eu respondi que não estava, eles perguntaram mais umas 3 vezes, falaram que não queria matar ninguém, mas se precisasse matava. O frentista conta que os bandidos disseram que a ação seria rápida e que ninguém seria machucado. Uma senhora começou a passar mal, eles falaram, fica tranquilo que a gente é profissional, tem água aí deram água para ela. Essas imagens mostram um momento em que os criminosos deixam a agência. Eles estavam em 6 carros e saem em comboio pelas ruas da cidade. Segundo a Polícia Militar, cerca de 20 criminosos participaram da ação. O alvo do bando era o cofre de penhor que fica no 2º andar do prédio. É uma quadrilha muito especializada, né? Ela tem agido também no interior de São Paulo, em cidades grandes também. Então, assim, é uma quadrilha com um planejamento muito forte, muito bem feito, e elas vêm com poderio de fogo e armamento muito grande. E com isso dificulta a nossa ação aqui de repressão de imediato. Esses 2 veículos, usados pelos bandidos, foram abandonados no meio deste cafezal, no município paulista de Santo Antônio do Jardim. A polícia ainda não confirma se os criminosos conseguiram levar dinheiro e joias do banco. O chefe de uma grande quadrilha de tráfico de drogas foi preso dentro de campo durante uma partida de futebol. A operação foi realizada nesse final de semana, na cidade de Ouro Preto, na região central do estado. Segundo os investigadores, Sony Dutra liderava o grupo criminoso que era responsável pela venda de centenas de quilos de cocaína aqui em Minas Gerais. Sony Dutra financiava o time Penharol de Ouro Preto. 4 integrantes já haviam sido presos na Operação Vento Leste. Os criminosos distribuíam drogas nas cidades de Mariana, Ouro Preto, Carmo da Cachoeira e ainda em alguns aglomerados aqui em Belo Horizonte. Nesta prisão, a Polícia Civil conseguiu vincular toda a quantia movimentada pela associação criminosa e vincular a ligação dela com a droga, a ligação dele com a droga apreendida. Então existem provas concretas no inquérito policial que ele é o líder da organização criminosa especializada em tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente cocaína, no estado de Minas Gerais. Na lista de crimes da quadrilha também entra o tráfico internacional, que envolvia transações financeiras milionárias. A mulher do chefe da quadrilha também foi presa e outros integrantes do grupo. Ele já teve ligação com um mega traficante que foi fuzilado na região de Pedro Juan Cabaleiro e era considerado o chefe da fronteira entre Brasil e Paraguai. Temos notícias que o Sony já teve com ele em algumas oportunidades e provavelmente já adquiriu drogas desse grande traficante. Veja agora outras notícias que são destaque em nosso estado nesta segunda e no final de semana. Motorista de micro-ônibus morre após bater de frente com picape na BR-251, próximo a Montes Claros, no norte de Minas, nesta segunda-feira. O motorista do carro e um passageiro ficaram feridos. O estado de saúde não foi informado. Homem é preso com 264 tabletes de maconha dentro do carro na manhã de hoje, entre as cidades de Campina Verde e Honorópolis, no Triângulo Mineiro. Quando os militares se aproximaram, o condutor fugiu a pé, mas foi detido. 34 quilos de cocaína foram apreendidos dentro de mala no Aeroporto Internacional de BH. A droga seguiria para Portugal e foi descoberta em uma operação que também prendeu funcionários terceirizados do aeroporto. Em nota, a concessionária BH Airport diz que está à disposição das autoridades.
Flagrantes de câmeras de segurança mostram furto de carro no bairro Itapuã, aqui na capital. Um motorista estaciona na rua Professor Baeta Viana, mas demora para sair do veículo, dando tempo ao assaltante para se aproximar. O celular do motorista foi levado e está sendo usado pela polícia para o rastreamento. O criminoso ainda não foi identificado. Homem é preso suspeito de arrecadar doações para famílias evacuadas do distrito de Macacos, em Nova Lima, na Grande BH. Segundo a Polícia Civil, Samuel Batista dos Santos vendia os produtos. Um outro suspeito ainda está foragido. E veja a seguir, enquanto o Atlético está em paz com a torcida, o Cruzeiro vive uma fase delicada após mais uma derrota. Estamos de volta e o assunto é futebol. O Atlético assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro depois de vencer o Flamengo aqui na capital em jogo de gols muito lindos dos dois times e também de grandes defesas. Quem analisa os destaques da partida pra gente é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, como você destacou e bem, foi um jogo realmente de golaços, né? Os 3 gols, tanto os 2 do Atlético, também o gol do Bruno Henrique. Casares com muita categoria, limpando a defesa. Depois o Thiará acertou um golaço também. E o Atlético conseguiu uma importante vitória, mesmo tendo um jogador a menos desde o primeiro tempo, né? O fim do primeiro tempo. Então jogou 45 minutos, até mais por causa dos acréscimos, com um a menos, mas fez uma marcação muito boa. O Flamengo pouco conseguiu chegar mesmo, acabou mais lançando bolas à área. Então o Atlético saiu bem, venceu e está muito bem na tabela na segunda posição. Tá certo, gente. O Cruzeiro amarga mais uma derrota numa sequência que está preocupando a torcida, que já fala em tirar o técnico Mano Menezes. Na partida do último sábado, o Fluminense fez 4 gols contra apenas 1 da Raposa. André, por que o rendimento do Cruzeiro caiu tanto? É uma pergunta dificílima, viu, Inácio? O Cruzeiro vinha numa situação ótima, né? Falando do início do ano, da Libertadores, né? Com uma das melhores campanhas. E aí o futebol realmente acabou. O Cruzeiro não está conseguindo jogar. Na semana passada contra o próprio Fluminense, né? No meio de semana, mal chegou, chutou uma vez no gol e acabou empatando. E agora, no sábado, realmente foi uma tragédia, um resultado muito ruim, um vexame, perder por 4-1 para o Fluminense. Poucos times vão ser goleados pelo Fluminense. E aí o Cruzeiro realmente tentando entender o que está acontecendo. Está jogando mal? Tem algum outro problema? São respostas que talvez a gente descubra no próximo domingo contra a Chapecoense. Mas o Mano está firme lá. Acredito que sim, tem muito prestígio, está há bastante tempo. Vai ter que se reinventar. Tá certo. Obrigada, André, por hoje. Bom, e agora uma pausinha nas notícias para uma reflexão sobre o valor das dificuldades que passamos no dia a dia. Os perrengues nos ensinam e modam o nosso caráter e nossas atitudes, segundo o professor de física mais famoso do Brasil, Edia de Pachecão. Queridos, tudo na vida acontece por alguma razão. Nada ocorre por acaso. Vitórias, derrotas, feridas, desilusão, doenças, tudo acontece para testar os limites de sua alma. Sem essas pequenas provas, a vida seria como uma estrada recém-asfaltada, suave e lisa, uma estrada reta rumo a lugar nenhum, plana, confortável e segura. Mas sem emoção e sem sentido. As pessoas que você encontra ao longo da vida, as quedas e os triunfos que você experimenta moldam a pessoa que você é. Se algo deu errado, se nada saiu como esperado, não se desespere. As más experiências são excelentes professoras. Aprendemos muito com elas. E esse aprendizado pode vir a ser o mais significativo e determinante em sua vida. Se alguém o fere, trai ou magoa, agradeça. Pois essa pessoa está lhe ensinando a importância de perdoar, de confiar e de ser mais cuidadoso em relação às pessoas a quem você pode entregar seu coração. Então, corra riscos. O risco é inevitável. O risco está embutido na vida e geri-lo é demonstração de sabedoria e discernimento. Isto é talento. E talento não se ensina. Quem o tem, enxerga possibilidades aonde os outros só veem sofrimento. Sugestão? Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia. O mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito breve para ser insignificante. Então vá, meu irmão, esse é o seu momento, faça a sua vida acontecer. Falou legal? É isso aí, bye bye. No próximo bloco, o assunto são os gatos na rede elétrica que fazem o consumidor pagar mais caro na conta de luz.
Mais de 25 mil irregularidades foram identificadas em ligações elétricas em todo o estado pelas equipes da CEMIG neste ano. Os chamados gatos prejudicam o consumidor que paga a conta de luz direitinho, porque esse custo extra entra na empresa e no valor que a tarifa é determinada. E além disso, gente, a ligação clandestina é perigosa e o autor pode ser eletrocutado. Os fiscais receberam uma denúncia anônima de que um dos moradores deste prédio, na capital mineira, está furtando energia elétrica direto do poste. No padrão do apartamento, eles não encontraram o medidor e confirmaram a ligação clandestina. Quando os fiscais voltaram pouco depois para concluir o serviço, a ligação, chamada de gato, já havia sido refeita. A gente constatou isso na parte da manhã e voltamos na parte da tarde para concluir o serviço. Ele já tinha religado de novo. E isso faz com que um consumidor pague pelo outro. Isso está acarretando um furto de energia. Se não tiver uma ocorrência policial, ela simplesmente vai fazer e simplesmente vai ficar por isso mesmo. Aí a gente judicialmente vai ter um resguardo para esse consumidor. As ligações irregulares são arriscadas. A pessoa pode receber uma descarga elétrica no poste ou no medidor de energia. Também há o risco dos eletrodomésticos queimarem. A vizinhança também pode ser prejudicada. Além de perigosas, as ligações clandestinas causam um prejuízo de quase 5 bilhões de reais por ano para as distribuidoras e para os consumidores. A estimativa é que a conta de luz poderia ficar entre 6% e 7% mais barata se não fossem os chamados gatos. Em Minas Gerais, nos últimos 3 anos... Bom, eu quero agradecer a sua companhia neste comecinho de semana e te lembrar do nosso BandZap, que você pode nos enviar denúncias por vídeos, textos ou fotos. É o telefone 31 99 772 7663. E querendo rever o nosso jornal, YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas. Até amanhã.